Hoje nós estamos aqui com o Fábio Roberto e vamos falar sobre os corpos lumínicos. A gente é um só, um corpo só, né, um ser somente, mas aí eu divido as nossas consciências, as nossas experiências, para poder melhor estudar, certo? A partir da minha experiência, tá? Plano físico, plano energético, corpo energético, plano lumínico, corpo lumínico e essência. Você vê o despertar de consciência, que para mim é uma expansão de consciência, a consciência vai se expandindo, e o que é a consciência? É o conhecer a si mesmo e o universo. Né? E quem sabe você chega a se reconhecer como universo. Eu sou o próprio universo, no qual eu escolho me manifestar, existir. Por isso o título, as manifestações multidimensionais, certo? Então, eu separo assim, vou dar bem um esquema. 8 anos, de 2009 a 2017, eu fui desenvolvendo a minha consciência no plano físico, com experimentações no plano energético. Aí, o que eu chamo no plano energético são as consciências do astral e do etérico. Mas então, nesses 8 anos, por que eu chamo 8 anos? Porque em 2009 aconteceu os sonhos lúcidos. Eu voltei a ter contato com outro plano que não somente o físico. Mas a partir do estudo do plano físico, a partir de um estudo sobre ecologia, sobre o que é valor, sobre o que é forma, e esse questionamento abriu muito para mim a consciência do valor que a gente dá para a natureza, para a vida humana, e foi me abrindo para a vida também, vamos dizer assim, não humana, né? Outras formas de vida. A gente começa a se questionar por que a gente dá um parâmetro para as coisas, né? Define um parâmetro para dar um valor. Ah, esse ser é de luz, esse ser é de sombra, esse ser tem mais consciência, o outro tem menos consciência. Então a gente define parâmetros. E eu vi que a ideia de valor estava ligada à ideia de forma. Quando a gente pensa em forma, na forma humana, eu tenho meu corpo humano, os animais têm a forma dele, mas tem as formas energéticas, né? Forma espiritual, forma anímica, de alma ou de corpo áurico, que a gente chama, né? A aura da pessoa. Então, essa ideia de forma significa que quando a gente busca o contrário da forma, a gente chega na substância. Então, o ser tem uma substância em si, né? A gente fala, a religião fala de transubstanciação, né? Então, além da substância, e nessa ideia de substância eu cheguei à ideia de essência, né? Consegui vislumbrar que também somos uma essência. A partir desse estudo mais físico, vamos dizer assim, da economia, da ética, da moral, da filosofia, do que é valor e do que é forma. Então, eu vivi 8 anos estudando isso. Então, ao mesmo tempo que eu estudava física, matéria, massa, movimento, entendendo que esse é um corpo físico, buscando também na dança, por exemplo, no teatro, nas artes plásticas que utilizam mais o corpo, né, o encontro com o outro, para entender o que é essa relação de movimento, relação de peso, relação de leveza, né? E o que forma a matéria, os estados da matéria, sólido, líquido, gasoso, e o estado de plasma, né? Que já a ciência já estuda, já considera como um estado da matéria também. O sangue é um plasma, né? O nosso sistema linfático. E a gente pensa também, então, no éter, muitas vezes, né? Como também formas ali entre a física e a energia, né? Os dois planos da matéria e da energia. Tá, agora tá ficando muito filosófico, vamos voltar aí a essa experiência de 8 anos, então, que daí eu tive sonhos lúcidos, uma outra projeção mais consciente, e eu também tive experiências de ouvir vozes no ouvido, aquele zumbido no ouvido, acordei com vozes falando no meu ouvido, recitando coisas, né? Que a gente estuda como implantes também. Eu também já acordei no meio da noite falando com outra voz.
realmente assim sentia um ser, uma energia querendo usar o meu corpo, falar com a minha voz, e eu falava uma voz grossa, acordava no meio da noite falando com outra voz. Isso aconteceu 6 vezes, mais ou menos. Nas primeiras vezes foi muito agressivo, eu senti falta de ar, me sentia sufocado. Na primeira, na segunda foi um pouco mais tranquilo, na terceira eu já estava negociando. Peraí, você precisa tanto usar o meu corpo? Então, eu vou emprestar, eu deixo você falar então com a minha voz, mas vamos, né, negociar, vamos ser mais diplomata. Então, na quarta e quinta vez, eu já estava trocando uma ideia com esse ser, tentando entender por que, que ele aparecia, por que, que ele criava imagens assim no meu mental, nos meus sonhos, como é que ele participava nos meus sonhos. Eu tinha muita interferência nos meus sonhos, sentia que estava sonhando coisas que não era eu, que não vinha de mim, estava tentando entender melhor. Então, esse foi os meus 8 anos de experiências entre os dois planos, mas eu diria, desenvolvendo o meu corpo físico, uma consciência mais sutil que já se abre para uma parte energética. Em 2017, eu me torno realmente terapeuta, eu descubro o que eu gosto, que é projeção de consciência, estudei hipnose, estudei projeção astral, estudei visão remota, e fui fazendo as minhas experiências e fui atendendo pessoas também, desenvolvendo a minha técnica. A partir desses meus estudos, eu fui desenvolvendo a minha maneira, me sentia muito bem com isso. Então, de 2017 a 2021, foi meu desenvolvimento no plano energético, o plano das energias, no plano astral e etérico. Então, o que eu tinha era uma consciência situada no plano que eu chamo energético, que a gente pode chamar de plano astral. Eu tinha o meu ser, a gente fazia projeções. Projeções, gente, a gente fecha o olho e vai mesmo para outra dimensão, né? E vê o corpo, por exemplo, a gente via um do outro, a gente fazia em coletivo, às vezes num grupo que eu tenho de pesquisa, e via um corpo do outro. Ah, você tem a cor azul, daí a outra pessoa confirmava, ah, Fábio, eu te vejo azul, a outra é verdade, eu te vejo azul, não tá um azul tão escuro, assim, coisa e tal. Aí tinha uma outra amiga que trabalha com a gente, fala, ah, ela é mais rosa. Daí umas 2 pessoas confirmavam. Então a gente ia observando a energia, né? Às vezes chama o corpo áurico, né? E ia observando, eu sinto algo no ouvido, veja, realmente tem ali uma espécie de implante, uma energia condensada. O que é um implante? Uma energia condensada, concentrada, né? Que tem alguma atuação ali, né? Vamos dizer assim, nesse corpo energético, nesse ouvido energético. É o nosso duplo energético, né? Então, nessas pesquisas, a gente também ia encontrando seres, consciências, a gente chama os próprios seres humanos, né, que estão lá e que não têm mais corpo físico e que mantêm esse corpo áurico, esse corpo memorial também. Essa parte da energia astral etérica também a gente vê um corpo de memórias, energias de memórias, e esses encarnados, vamos chamar assim, né, as pessoas que já não têm mais carne e osso no plano físico, mantém esse corpo de memória do que elas foram. E a consciência continua ali, tendo novas experiências, mas sempre revivendo, vamos dizer assim, os encarnados que a gente encontra nesse plano, revivendo aquilo que eles acreditavam, aquilo que eles acreditam ainda, que foi instalado na parte memorial e mental deles, que eles mesmos aceitaram como crenças, como preocupações, como amores que eu deixei na terra, eu deixei minha família, ou eu quero cuidar de alguém, ou eu quero me vingar de alguém. Então a gente encontra esses encarnados, bate um papo com eles, explica, olha, você não tem mais corpo físico, você não precisa mais ficar se alimentando da energia, da raiva, ou do medo, ou da vingança, ou da preocupação, ou do amor igual a cuidado, porque isso não acaba fazendo bem nem com as pessoas que você habita no corpo, ou tenta habitar no campo energético das pessoas, e nem para você, que não consegue se liberar desses traumas, fica revivendo eles, se alimentando através de um outro ser humano. Porque muitas vezes essas consciências, esses corpos de memória, essas forma-pensamentos também, eu não distingo tanto forma-pensamentos, corpos memoriais, desencarnado, ou entidades extrafísicas, ou multidimensionais, ou extraterrestres, porque para mim é tudo meio
parecido, assim, são consciências que estão desenvolvendo ali uma realidade para eles em outro plano, que não, vamos dizer assim, nesse plano da matéria, da fisicalidade, pelo menos não aqui na Terra, né? E que estão trocando informações e energias. Só que essas trocas de energia acabam causando uma limitação de consciência, de possibilidade de expandir o conhecer melhor a si mesmo e o universo no qual eles estão, o universo multidimensional. Porque no fato de você absorver energia, trocar, ceder energia a um outro ser, a uma outra consciência, ou vampirizar, parasitar essa energia, ou mesmo se o outro está dando a energia para você, mesmo assim você está se limitando porque você acaba não desenvolvendo a tua própria energia, que para mim é muito claro, todo ser tem a sua própria energia eterna e infinita, né, uma fonte inesgotável que é no seu centro. Quem tem uma forma humana seria no centro, muito perto do coração, no centro do peito. Essa energia, esse fluxo de energia, que é ligado ao fluxo de energia eterna e infinita, fluxo de energia ponto zero, energia que vem do campo unificado, energia, então, de criação, energia vital, energia, na verdade, que seria de possibilidades, no qual a gente transforma essa energia em criações. Né? Então, no campo energético, no campo astral, etérico, a gente pode criar muitas coisas e isso pode se materializar ou não no plano físico. Então, esses seres, trocando energias, eles acabam se limitando, foi o que eu acabei descobrindo, pelo menos na minha realidade, nos meus estudos, e que eu trocava energia com esses seres e que o melhor era trocar informações. Entende? Então, esses 4 anos de 2017 a 2021, eu desenvolvi plenamente minha consciência nessas dimensões etérica e o astral, né? Conversando com muitos seres, com vários níveis de consciência, vários coeficientes conscienciais que esses seres têm, desde os encarnados, seres multidimensionais, com alguns greys, répteis, draconianos, pleiadianos, arcturianos, os aviários, os polvos, os seres das águas, anfíbios, felinos. Devo ter encontrado aí mais uns 4, 5, né? Os Diórios, os humanoides de Órion, generalizando, de Andrômeda. Então, são formas de consciência que têm uma assinatura energética própria deles, mesmo que tenham uma consciência às vezes mais grupal, vamos dizer assim, mais coletiva, eles têm as suas individualidades e a gente conversa, troca informações. Eu realmente percebia que a troca energética não é válida, tipo, eu pedir ajuda para eles ou eu oferecer ajuda para eles, energéticas de transmutar as coisas ou fazer as coisas, porque eles têm a capacidade de transmutar a energia deles e eu tenho a capacidade de transmutar as minhas, entende? Então, no meu mental, no meu emocional, eu me tornei soberano. Sou eu que decido o que acontece comigo, nos meus pensamentos, nas minhas emoções. Porque eu me tornei consciente do meu corpo mental, do meu corpo emocional e do meu corpo memorial, de memórias, que seria o áurico também ali, que dá a energia, né, para o meu corpo físico, a ânima, também pode ser a alma, né, nesse corpo. Então eu fui desenvolvendo e descobrindo todas essas relações que eu tinha nesse plano energético e fui trocando informações e fui explicando a partir dessas informações que eu não precisava mais dessa troca energética e se os seres não quisessem mais receber energias uns dos outros, tipo, ficar dependentes ou viciados um na energia do outro, eles poderiam então, trocar informações, expandir a consciência deles e perceber que eles mesmos tinham energia dentro deles.
Então, essas manifestações multidimensionais, mostrando que eu tinha o meu corpo no físico, que eu tinha o meu corpo no energético, e que sabendo que eu tinha um corpo a mais já. Então, nesses 4 anos, eu fui sentindo já a minha parte luz, que estava ali, que eu não é bem luz, seria lumínico, né? Que não tem a ver com essa parte luz e sombras de dualidade, porque isso é o que existe no astral e no etérico, né? Existe dualidade e polaridade. Luz e sombra, positivo e negativo, né? Por exemplo, certo e errado, superior e inferior, e etc. Então, eu fui descobrindo e sentindo uma parte minha mais sutil, de uma consciência mais sutil, nesses 4 anos. Já sabia que tinha algo mais, mas estava desenvolvendo então a minha consciência nesse plano energético. Em 2021, depois desses 4 anos, então foram 8 de pesquisa no plano físico energético, foram 4 no plano energético, já colocando um pezinho no plano lumínico. E em 2021, agora, eu acessei o meu ser lumínico. Foi desenvolvendo um plano energético que eu acessei o lumínico. Por quê? Porque no plano energético eu acessei o que a gente chama de vidas paralelas, vidas passadas ou vidas multidimensionais. Sim, fui fechando essas linhas de tempo, eu fui fechando as energias que me prendia a tudo que eu achava que eu tinha sido ou que eu tinha sido, né? Fui liberando esses traumas, essas energias e fui me conectando com a informação. Eu fui adquirindo a experiência de todas as vidas, de tudo que existe no plano energético, porque a informação está em todo lugar, está dentro da gente, está na célula, né, nas nossas células, está no plano unificado, no plano quântico informacional. Então, através do acesso às energias e através dessa limpeza, vamos dizer assim, ou dessa transmutação, dessa conscientização daquilo que eu tinha vivido como energias, como pesos energéticos, eu fui liberando e fui acessando cada vez mais um corpo lumínico, fui compreendendo que tinha algo mais. Então esse corpo memorial meu foi trabalhado e eu compreendi que eu não era somente o Fábio, que eu estava sendo o Fábio, eu estava sendo humano, que eu não era humano. Porque eu encontrava vários outros seres e eu sei que eu já tive várias experiências com esses outros seres. E eu percebi que esses seres não eram tipo um arcturiano, ele não era um arcturiano, ele estava sendo um arcturiano. E na crença dele, ele é um ser que trabalha com mesa quântica, que trabalha com cura, que tem a síndrome do Salvador, da cura. E então eu mostrava para eles, olha, eu trabalho a minha cura, a minha saúde com tecnologia consciencial, com tecnologia de informação, de códigos informacionais. Eu trabalho com as energias no meu campo, mas eu não convoco energias de fora, ou eu mostro para as pessoas que elas conseguem acessar num campo mais sutil os códigos, para daí se tornarem energias próprias nossas, e não usar intermediários, vamos dizer assim, terceirizar o nosso processo de cura, entre aspas, nosso processo de conscientização. Cura igual a conscientização, mais consciência, né? Uma consciência mais ampla. Aí ele falava, realmente. Então eu falava, olha, né, você pode dissolver essa crença de que você é um arcturiano no teu DNA, você pode conscientizá-la, acessa a tua luz, o teu aspecto lumínico, né, e libera isso. E ele realmente se transformava novamente em um ser de luz e poderia então ter uma experiência que ele quisesse novamente, mas consciente. Quando a gente começa a notar que a gente tem acesso ao campo, a gente tem acesso a todas as informações, em todas as dimensões e além delas. Então o ser se dissolvia no plano energético, né, e acessava o outro plano, que é o plano lumínico, né, que é uma consciência que não tem forma, que volta-se a ser uma luz, mas essa luz é transparente. É uma consciência, é uma luz consciencial, né, que maneja códigos, vamos dizer assim, informacionais, seria o que não é mais tanto dimensões, né, mas um plano informacional de códigos. Então, com todas essas experiências, com essas trocas de informações e não de energias, porque os seres vinham com muito respeito, porque eu sempre
tratei, conversei com eles de igual para igual. Nós somos seres de uma essência, que temos partes sutis, temos um corpo energético, e eu estou, no caso, com um corpo físico. Produzo muito ectoplasma, muita energia, né, no qual muitos seres gostam, porque às vezes eles não estão tão densos, então a gente tem muito mais energia do que eles, né? Só que muitas vezes a gente cede, então, toda essa energia que a gente tem de criação no plano astral, etérico, porque a gente não está usando, porque a gente não sabe usar e a gente esqueceu como usa, né? Por isso que a gente acaba cedendo a energia e mesmo as nossas capacidades criativas. Então, eles acabam criando para a gente muito mais do que a gente mesmo. Então, em 2021, eu acesso minha consciência, vamos dizer assim, mais lumínico, né? Então eu deixei de ser Fábio, de ser essa personagem no plano terrestre, porque eu conheci, vamos dizer assim, todas as minhas existências na Terra e em todos os outros planetas, outras realidades, e então eu não precisei mais me identificar com o que a gente chama de ego, ou do plano mental egóico, porque eu sou consciência, né? E a mente está a serviço da consciência e o ego faz parte do meu ser lumínico. Inclusive, então, eu dou um nome, a gente pode dar um nome ou não, mas eu tenho um nome do meu ser lumínico. Esse meu ser lumínico, com uma consciência mais ampla, esse meu corpo lumínico tem o nome de Instiar. Eu nunca entendia quando eu via assim, um ser cósmico, um meu ser universal, mas eu acabei acessando, vamos dizer assim, o meu ser quando eu comecei a ampliar a minha consciência. Então eu existia, naqueles 8 anos eu entendia que eu era Fábio e tentava desenvolver ao máximo essa minha consciência focal. Ali está restrita, mas é uma consciência concentrada. Uma consciência focalizada na parte física, mas já sabendo que existe uma outra parte. Daí, nos outros 4 anos seguintes, eu delimitei a minha consciência no plano astral, etérico, energético, memorial e fui desenvolvendo essa consciência, vamos dizer assim, nas dimensões, quinta, sexta, sétima, oitava, 12ª, e via várias dimensões, subdimensões, e encontrava seres que definiam as dimensões de uma maneira, eu acabava acessando a informação de outras maneiras, mas cada um tem o seu ponto focal, a sua experiência, né, para entender o que são as dimensões e o que são as densidades corporais, as minhas densidades corporais, quando eu estava num plano energético mais denso, num plano energético mais sutil. Bom, então em 2021, quando eu aumentei a minha consciência, eu expandi a minha consciência, eu sou muito mais do que Fábio, todos esses seres que eu encontrei, eu fui adquirindo informações. Então, os seres que estavam comigo no meu campo, que faziam parte do meu campo, foram se expandindo junto comigo e a gente foi se unificando. Quando eu olhava para eles sem julgamentos, né, sem qualificar e nem quantificar eles, você é bom, é ruim, a tua presença no meu campo acabou limitando a minha consciência, me causando tristeza, tive crises de pânico lá em 2012, e falei com outra voz, era você me manipulando, não, nada disso, falei, estávamos tendo experiências, vocês tinham experiências no plano energético e queriam sentir o que era estar num corpo físico, então eles entravam no meu mental, no meu emocional, no corpo energético, né, e acabavam influenciando a minha vida no corpo físico, né, o que eu pensava, como eu sentia, como eu tinha os sentimentos, né, vivendo, vamos dizer assim, não me prendendo, mas vivendo as minhas experiências, sendo influenciado por eles. Então, ficava doente, pensava, acreditava no amor posse, por exemplo, né, nesse amor atenção, nesse amor meio doentio. Então, lembrava como muito jovem eu tinha ciúmes, depois lembrava como eu ainda não tinha um emocional equilibrado e coisa e tal. Então, com a informação, eu fui agregando mais consciência. Então, eles se tornavam eu, meu ser energético, vamos dizer assim, não o Fábio, mas minha parte energética, né, o meu corpo astral, e eu me tornava eles com mais informação. Então, eu sentia que eu ia expandindo, né? Até o momento que eu dei um salto, que é um salto quântico, subquântico já, que é o salto para o plano lumínico, e que daí não tem mais volta. Então, os 8 anos, qual que foi o meu salto de consciência em 2017? Eu tive certeza que eu não morria.
que não existe morte, que quem morre é o corpo físico, e como eu não era o corpo físico, eu não morria. Eu não era mais o corpo físico, né? Então isso foi o meu despertar em 2017, né? Eu tive a certeza disso, a experiência disso. Então, todos os filmes que tem morte, que tem assassinato, que ameaça que vai morrer, coisa, perderam um pouco a graça para mim, porque eu disse, e daí? A morte é uma passagem, é uma viagem, não é uma ameaça. Inclusive, é algo bem interessante fazer essa viagem, né, para os outros planos dimensionais. Então é só o corpo físico que se desfaz e depois você pode encarnar onde quiser, ou pode ter outro corpo físico, ou não precisa mais, ou pode ter outras experiências de corpos mais sutis. Então essa foi a passagem do físico para o energético em 2017, né? E depois desses 4 anos foi a passagem do energético para o lumínico. Essa descoberta, essa relação que aconteceu no corpo lumínico é praticamente esse agregar de existência que eu não era mais sequer uma energia, uma quantidade, eu era uma qualidade. Me torno uma consciência que vai além dos julgamentos, que vai realmente aquilo que eu promulgava e tentava entender, além da dualidade, certo, errado, bom e mal, além da hierarquia superior e inferior, de me colocar sempre igual, com características diferentes, cada um desenvolve a sua criatividade, a sua própria experiência, eu fui me liberando da separação de mim comigo mesmo. Então eu acessei meu corpo lumínico porque eu deixei de me separar tanto o físico do energético, né? Energético psíquico, que é o mental e emocional, e o meu lumínico. E daí eu, em estiário, vamos dizer assim, através desse nome, dessa frequência, dessa consciência que eu sou atualmente, eu consegui me integrar, ficar mais unificado. Então ocorreu a unificação. Enquanto eu dei esse salto de compreensão que eu não sou mais uma individualidade, vamos dizer assim, restrita, mas sou um ser muito mais amplo e compreendo a minha experiência no plano terrestre como uma entre as várias experiências que estou tendo e que tenho ainda quando eu estou me deslocando nos meus corpos conscienciais, vamos dizer assim, tipo, vai experimentando as várias dimensões. Então, no plano físico, claro que eu estudei a energia eletromagnética, a gravidade, a nuclear forte e fraca, vamos dizer assim, estudei não, mas compreendi, né, o que é o calor, a radiação, como a gente vibra e produz movimento e motricidade, que produz calor, que gera energia eletromagnética, que gera uma consciência de si, entende? Que forma a gravidade, que é o campo de atenção, né? O campo da consciência atuando. O que tem massa e movimento e matéria tem gravidade porque tem consciência. Na verdade, a consciência gera isso, essa atenção, assim como o campo magnético, porque cada consciência tem o seu campo energético formando a assinatura energética que eu falo, que é uma assinatura energética própria, que forma a individualidade que a gente escolheu se manifestar. Aí no campo energético, esses corpos, essa existência, essa manifestação energética, tanto humano, quanto humanoide, quanto animal humanoide, quanto extraterrestre, forma animal ou humano, né? Quanto seres multidimensionais ou desencarnados, eles trabalham num quantum, que é uma quantificação. As dimensões, por exemplo, tem a quinta dimensão, tem a nona dimensão. Então são faixas frequenciais diferentes. Então tem um quanto, é quantificado a vibração energética, a frequência vibracional, né? Então é mais ondas maiores, escalares, ondas. A gente fala dos táquions, dos neutrinos e tudo, e no campos, né? Ondas e campo, né? Então a gente tem alterações, padrões de alteração de quantificação, mais luz, menos luz, mais energia, mais sutil. Então é o quantum, a quantificação. E recentemente, acessando o meu corpo lumínico, eu entendi o que é o qualum. O qualum é a qualificação lumínica. Não se trata mais de frequências, de planos dimensionais, mas de campos, é o campo unificado.
E o que diferencia um ser lumínico, eu Instiar, das outras pessoas que eu atendi que acessaram a sua parte lumínica, né? Então, tem algumas pessoas que também acessam a sua parte lumínica, que estão com coeficiente energético já consciencial prontos, um quantum já pronto para acessar a parte lumínica, né? Aptos, está todo mundo apto, de fato, mas querer e rever, né, a si mesmo, as suas crenças, as suas convicções, porque se você não está apto a rever as suas convicções, como, por exemplo, o medo da morte, que é o medo de viver, o medo de ser você mesmo, você não vai acessar, ter uma projeção astral lúcida, você não vai viajar nas dimensões tranquilamente, porque você ainda não passou esse estado, vamos dizer assim, da consciência física, o teu coeficiente mínimo para estar tranquilo no teu espaço energético e trocar informações com os outros seres. Então você vai ficar vendo essas figuras de comandantes, de santos, de arcanjos, de luzes violetas. Então você vai estar sempre dependendo desse envio de energia, dessas trocas energéticas, e não vai estar tranquilo nesse plano energético, não vai estar soberano, não vai adquirir a soberania, né? De você mesmo entender as tuas energias e que você não precisa pedir ajuda, pedir proteção, pedir informação, porque tudo você acessa por você mesmo. Aí, quando você está tranquilo como um ser energético já soberano e atinge um coeficiente consciencial suficiente, você acessa o qualum e você não vai mais quantificar as coisas, você vai qualificar. Então, é qualificação lumínica. Indica que temos sabores de luz diferentes, vamos dizer assim. E realmente a palavra que vem para mim, para explicar, para as pessoas entenderem quem eu sou, por exemplo, quem ela é como ser lumínico, eu perguntei então, o que me diferencia eu de um outro ser lumínico, porque ainda somos individualidades ou individuações. Eu tenho uma luz, minha luz é transparente, toda a consciência é transparente, tá? Quando a gente está falando em ser lumínico de luz, é transparente. A gente pode escolher uma cor para passar uma mensagem. Então, quando você vê o meu corpo lumínico e você se der uma cor, é porque eu estou dando uma cor para mim, para passar uma mensagem, só que geralmente a cor é a leitura do plano energético. Quando você vê uma luz violeta, uma luz laranja, uma luz rosa, né, uma intensidade, você está modulando o quantum de frequência vibracional. Então você está modulando uma forma, a cor é uma forma, né? Uma forma visual de a gente identificar. Então é uma intensidade energética que está passando uma informação. Existe uma energia ali, né, que está vibrando aquela cor que tem geralmente um sentimento e um pensamento. Você vai ler a cor e vai ler a informação. Então você lê a energia, o que que passa como energia, pensamento e sentimento, tá, gente? Se eu não falei ainda, tô vendo uma luz, uma energia vermelha. É raiva. Entende? A informação é raiva, é um código. Raiva, não é bom nem ruim. Só que a forma, a intensidade energética aparece na cor vermelha, por exemplo, né? Ou numa cor mais sombria, se você não dá cor, você está com uma energia bem escura. Eu tenho um sabor lumínico, entende? Que é uma expressão de luz. É como a luz se expressa. Então, enquanto essência não precisa explicar, não vou falar, essência é o tudo e o nada ao mesmo tempo. A gente acaba usando linguagens de dualidades, de polaridades, de contraposições, mas não é sequer a integração total, né? Porque a integração há separação. Então, na essência não há separação. Então, não há nada para integrar. Entende? Então, no plano lumínico, que há uma certa integração de sabores de luz diferentes que estão integrados. Então, nós somos todos iguais nesse plano lumínico, nós somos todos conscientes, nós não julgamos uns aos outros e nós somos transparentes uns aos outros. Então, a gente se entende completamente. Nunca vai haver conflito, porque não existe diferença, existe uma complementaridade. Somos complementares, cada um do seu sabor, o seu perfume diferente, né? Já no plano energético existe o conflito, existe a polaridade, o negativo e o positivo, que mesmo se unindo podem se tornar neutros. O positivo unindo ao negativo se torna uma neutralidade, mas coexistem ainda ali, como polaridades, mesmo como complementaridades. E já no lumínico é uma complementaridade muito mais sutil, consciente,
que não passa por quantidades, então eu não vou julgar porque não tem o melhor, o pior, não tem o mais luz, o menos luz, não tem nada disso. A luz é transparente, não é um campo frequencial que a gente compartilha todos juntos dentro da nossa expressividade de individualidade, individual. Então, é a expressão da nossa essência. Então, eu, enquanto lumínico, eu já sinto eu como essência, eu já sei que eu sou uma essência, então eu escolhi estar nesse campo unificado com outras realidades minhas, outros sabores que eu ainda não estou experimentando de luz, mas que estou me expressando com o meu sabor próprio. Eu sou uma expressão como lumínico, eu sou uma manifestação energética e sou uma materialização como corpo físico. Então, como corpo lumínico, eu estou integral, eu estou unificado com todas essas minhas realidades energéticas e todas as minhas experiências, não só essa experiência no plano terrestre, eu lembrei das minhas experiências. Como não há separação, entende? Eu lembro que eu já fui uma estrela, que eu já fui um planeta, que eu já fui um Grey, que eu já fui humano, que eu já fui... Todos esses seres que eu encontrei, eu já fui eles, eu sou eles, na experiência deles, eu adquiri a informação que eles têm, então já não há separação, então eu sei como eles vibram, como eles se codificam no campo lumínico e através de energias, em energias, porque eu já fiz esse processo, esse caminho, essa trajetória também com a minha própria energia, então já agreguei mais conhecimento, já ampliei minha consciência, agreguei mais seres num só, como informação. Então eu sou unificado e integrado atualmente, me sinto assim, e a gente vive de uma maneira muito interessante no plano terrestre, vivendo as suas experiências no plano físico, oscilando, tá, gente? Fico triste, alegre, sabe? Inclusive, é para fazer isso, é para oscilar, para a gente conscientizar e experimentar aquilo que a gente não experimentou e conscientizar, expandir em consciência, né? Então isso faz parte, isso acontece. E deve acontecer, eu entendo que eu faço acontecer por uma escolha própria minha, né? Então vamos entender. Se eu falar do físico, emoção, razão, instinto, a gente tem separados. É junto, mas a gente costuma separar. E na parte energética, existem seres que a gente encontra entre instinto racional e racionalidade instintiva, tá? Então, os seres humanoides, aqueles têm uma instintividade racional. O instinto deles é de um certo mentalismo, de uma análise, uma comparação, é cálculo, é pesquisa, é estudo, análise, como eu falei. Tem uma instintividade, então, mais racional. O instinto deles mesmo é racional, né? Os animaloides têm uma racionalidade, eles são racionalmente instintivos. Ou seja, a razão deles é instintiva, vem do instinto deles. Por isso que eles têm os formatos animais, entende? Então, eles são racionais, são extremamente inteligentes, né? Racionais, cálculo, análises, frio, objetivo, que as coisas funcionem, mas então essa racionalidade é tão fria e objetiva porque vem do instinto. Do instinto, a gente conhece bem o instinto réptil de luta ou fuga, né? Então, de ataque, de controle, de querer controlar, de ficar ali para ter uma presa, né? Então, consegue ter a paciência, consegue ter a sabedoria de ficar rastejando, a humildade e no momento chegar e atacar a sua presa, né? Porque tem medo, porque muitas vezes ataca também porque tem medo ou porque tá se alimentando, daí a gente está falando de animais, não já os que têm razão, né? Estou falando desses que já estão no campo energético, que têm consciência individualizada e que a gente conversa. Eles são racionalmente instintivos. A racionalidade deles está ligada ao instintivo. E o humano, que está na Terra enquanto humano, a gente tem esse emocional com o instintivo racional. O que a gente consegue fazer quando a gente começa a despertar os nossos seres energéticos, lumínicos? Como a gente é soberano daquilo que a gente pensa e sente, entende? Como a gente consegue unificar a racionalidade com a instintividade, com o instinto, né?
a gente também tem o emocional. E quando a gente agrega o coração, o cardíaco, o emocional, a gente se completa numa tríade, vamos dizer assim, emocional, instintivo, racional. É por isso que os humanoides e os outros seres em formatos de animais vêm ser obsessores, vamos dizer assim, dos encarnados e dos encarnados, vêm influenciar, vêm controlar, vêm querer a nossa parte anímica, querer o nosso corpo lumínico, criar com o nosso corpo lumínico, acham que nós somos criativos, que somos os seres mais desenvolvidos dos universos multidimensionais, apesar de eles brincarem, vocês são tontos, idiotas, frágeis, ridículos, limitados, porque vocês acreditam que são assim, então, né, se a gente emana isso, a gente vai ser isso. Mas, no fundo, eles têm muitas vezes inveja mesmo, falam que tem inveja do humano, porque o humano tem esse emocional. E quando o humano sabe domar, né, sabe agir com o seu emocional, não ser refém do seu emocional, ele consegue unificar o instinto, instintivo e o racional. Vou dar um exemplo rápido aqui. Então, a gente tem as duas glândulas na cabeça, pineal e hipófise, né, pituitária, né, que é a mesma hipófise, pituitária, é o mesmo nome. Então, a gente tem uma glândula que faz, entre outras coisas, a leitura frequencial do campo energético, né? A gente identifica os nossos corpos, os corpos dos outros seres, a gente faz a interpretação frequencial. Certo? Quando você está em posição de consciência, você sabe o ser que está ali na tua frente, você vê a assinatura energética, você entende tudo porque você lê os códigos informacionais e energéticos com a pineal, e com o terceiro olho você decodifica com a pineal e você olha com a hipófise, né? Você então se projeta nesses seres, decodificando a energia, a intensidade. Você dá a forma, você lê a forma e a pineal lê a informação. Um trabalho em conjunto. Então, esse é o lado racional instintivo que tem na cabeça, que os seres que têm mais um complexo R mais desenvolvido, o cérebro reptiliano, né? Ou o neocórtex também, que é o racional, então o humano também. Certo? Só que o humano também tem o sistema límbico ali, o cérebro das emoções, das memórias, emoções e coisa e tal. A gente tem, então, no cardíaco, vamos dizer assim, do coração, é o local para transmutar as energias, é para não julgar. O oxigênio, o gás carbônico não é bom e nem ruim. A gente respira um, a gente elimina o outro, assim como a árvore faz o seu sistema de fotossíntese, também a sua respiração, mas também a sua fotossíntese. Então, é um ciclo sem julgamento, o cardíaco, então é o nosso emocional. Perceba bem que a gente tem o plano instintivo também no chakra básico e no chakra sexual. Na base, na estrutura da Terra, né, que é um instinto, correr, fugir, energia, suar, vem do chakra básico, e também o chakra sexual, que também é instintivo, que também é perseverar a espécie, reproduzir, que é também ter o prazer, que é também ter a força, a vitalidade criativa, né? Para criar coisas, como criar um ser humano, sabe que um homem e uma mulher se juntam e criam um terceiro ser completo. E os dois continuam completo e criam um terceiro ser completo. Isso é, a gente cria vida, né? Isso se dá, então, também pelas gônadas, né? Testículos e ovários, e pelos dois chakras, unificando então essa parte instintiva, essa parte material, essa parte de instinto com essa parte mais espiritual e racional que está na cabeça, no próprio corpo humano. Se você perceber essas duas partes na parte de baixo, as duas partes na parte de cima, se unificando no coração, forma esse fluxo de energia ponto zero, esse fluxo de energia lumínica integral unificado. Essa unificação que eu estou falando, que é o emocional com o instinto racional, que o coração faz, certo? Quando a gente faz isso, a gente consegue também liberar, então, o centro de coração com cabeça, o centro da garganta, se expressar, falar, viver as suas emoções, se colocar, ser soberano, respeitar os outros, ouvir, né? A comunicação, a expressão também, que seria o centro entre esse, e entre a base e o sexo, né? A parte do sexo e a parte do coração, existe o plexo solar. Você libera a tua energia, o teu sol. Você se lança na vida, né? Você se lança em todas as dimensões, além delas, né? Você
tem essa troca de informações, compreendendo as tuas energias e circulando, fazendo circular. Então você unificando também, sentindo, potencializando essas energias, você começa a unificar todos esses, pelo menos esses 7 pontos energéticos, 7 glândulas, que a gente chama de glândulas interdimensionais, ou glândulas que estão multidimensionais, que estão tanto no corpo físico quanto no corpo energético. Você trabalhando elas de forma harmônicas e unificadas, você acha, você encontra, você acessa o teu corpo lumínico, emocional, instintivo, racional. Então você se unifica em essência. Entendendo então as nossas capacidades de despertar, de relembrar quem nós somos, de nos redescobrir, tanto no plano físico, então como matéria, massa, movimento, como corpo físico numa consciência focal, nessa parte física, trabalhando e entendendo as energias que movem o seu universo físico, compreendendo os nossos sentimentos e pensamentos, mentalmente, existencialmente, filosoficamente, e entendendo nossa emoção, nossa razão e nosso lado mais instintivo, assim como no campo energético, então viajando na realidade astral, etérica, modulando as nossas energias, que é uma modulação frequencial de consciência, mas também entendendo o que é a energia circulando pelo nosso corpo, nossa quantidade de energia modulando mais para menos, mais expandido, mais concentrado. Esse mais e menos de energia, gente, eu vejo assim, a gente tá uma partícula e a gente se transforma em onda. E daí a gente volta a ser partícula, né, focalizado, e depois a gente volta a ser onda. Esse é uma delícia, um exercício para fazer. E quando você vai onda, você começa a perceber o campo e você se torna um campo. Ou seja, você é tudo. Então, ondas ainda estão em frequências, é quantum. Quando você é campo, quando você é um campo na física quântica, quem teoria das cordas já vai entender um pouquinho mais, quem estudou isso, você está no qualum, você está na qualificação, você não está mais na quantificação. Você tem um sabor, você é o campo. Então você não precisa mais ter uma individuação tal qual você se via energeticamente. Tem que sentir, gente, tem que experimentar, cada um está no seu processo, está sempre certo, não precisa se preocupar com isso. Então, mas nesse quanto, então nessas modulações frequenciais energéticas, que você vai acessando, vai expandindo a tua consciência e concentrando ela, né, vai começar a se habituar a trabalhar você mesmo, as suas próprias energias, você vai se manifestando e modificando as suas formas, né? Você vai experimentando formas novas e criando coisas no campo energético, nessas dimensões, de frequência, quinta, sexta, sétima, oitava, nona dimensão, quarta dimensão, tudo. Mas esse foi o meu processo, é como eu me entendo, uma essência que se expressa como lumínica, que se manifesta como uma existência energética, num corpo energético que se materializa, que escolheu se materializar como o Fábio nessa existência aqui, focalizar neste momento, nesta realidade coletiva, dentro da minha realidade individual, que é livre além do tempo e do espaço, além desse calendário gregoriano ou de qualquer civilização ou de qualquer existência que tenha. Eu crio o meu próprio tempo dentro desse plano terrestre, eu crio a minha própria realidade, eu consigo entender e conversar com o meu ser, com as minhas células, tanto com o meu ser lumínico quanto com as minhas células, tanto com a minha consciência expandida quanto com a minha consciência focalizada, porque eu sou tudo isso, sou eu. Então, os meus órgãos sou eu, as minhas células, o meu sangue, o meu sistema linfático, tudo que está no meu tálamo, no meu hipotálamo, como memórias, lembranças, que eu formulo no hipocampo, nas amígdalas cerebrais, entende? Que passam pelas minhas glândulas, meus hormônios. Então, ter essa compreensão de si, porque eu fui mergulhando dentro de mim no meu corpo energético e fui entendendo e conversando. Converso com as minhas células, converso com os meus órgãos, consigo ter uma comunicação com eles, porque sou eu. Então, eu me comunico comigo mesmo, intencionando. Eu tenho intuição, uma intuição muito liberta, muito acessível. Então, se dá
essa comunicação através da intuição, né? Intuição não é mental, é consciencial, então é intuitiva, não passa por questionamentos, análises e comparações. Então tudo que eu estudei veio de experimentação, de ser, de não duvidar, de não ter medos e de ser eu mesmo, de ser livre. É isso. Vocês podem acessar os meus textos, eu tenho vários textos publicados no meu Facebook, que é Fábio Roberto. Se vocês colocarem TPC, Terapia de Projeção de Consciência, vocês vão conseguir ver o canal também YouTube e Instagram. Eu faço esse trabalho com terapeuta, tenho equipe, tenho a parte da pesquisa, principalmente para quem já entende tudo isso que eu estou falando, venha participar da equipe, venha fazer investigações, se projetar em consciência, em grupo, individualmente, e conversar com esses seres, bater um papo, trocar informações, não precisa trocar energias, compreenda, trocar informações, energias carregam pesos energéticos, e muitas vezes esses pesos são trocas energéticas que a gente acaba carregando nas costas, sentindo aquelas dores e tendo influências na fisicalidade. E se você troca informações, não tem peso energético, não vai ter influência, não tem nada que possa te afetar, porque você está consciente. As informações já estão no campo, já está tudo ali, e é muito interessante, então, trocar informações. Eles são ávidos por aprender com a gente, principalmente eles estão aprendendo com a gente, né? Porque a gente tem uma experiência muito interessante no plano terrestre de ter o fato de poder viver em todas as dimensões, inclusive numa dimensão bem densa, material, bem interessante como essa do plano físico, principalmente quando a gente se torna desperto nos outros planos multidimensionais, né? Porque daí fica uma troca interessante e enriquecedora para todos os seres, inclusive para os humanos que estão escolhendo as suas experiências de despertar aos poucos e descobrindo e saboreando essa experiência do plano terrestre. Então é isso, TPC, Terapia de Projeção de Consciência, e lá tem as sessões. Antigamente tinha o nome hipnose evolutiva também, porque eu cheguei a trabalhar com hipnose. Hoje em dia é muito mais simples, não tem transe, a pessoa está consciente, não vai lá profundo e tudo, porque ela vai intensamente dentro dela, mas com todas as consciências, com todos os níveis de consciência, né? Mesmo que você acesse o alfa ou o teta como frequência cerebral, você está consciente ainda e você sabe o que está fazendo, porque são as multidimensionalidades e estão em todas elas. Então é isso, gente.